Convidamos a todos para acompanhar, neste momento, a palestra de abertura. O palestrante será o professor Dr. Roberto Ziles, da USP. Bom dia a todos. Me apresentar para vocês, meu nome é Roberto Ziles, eu trabalho no Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo e para mim, digamos, é uma satisfação, poder nesta manhã estar trazendo para vocês, a palestra de abertura sobre o cenário global de armazenamento de energia no setor elétrico. Mais uma vez, bom dia a todos os participantes do Fórum Brasil Storage. Como eu já havia falado, eu vou falar nessa palestra de abertura sobre o cenário global de armazenamento de energia no setor elétrico. Para mim é uma satisfação poder participar deste fórum, dada a importância que, no meu ponto de vista, o armazenamento tem e terá no setor elétrico nos próximos anos. Como a gente tem que fazer, ver um cenário global, tá? Então é muito importante a gente identificar métricas e previsões, o que será a produção de eletricidade nos próximos anos. Tá? Então, existem várias bases, nós vamos utilizar aqui para essa visão geral, a base da Agência Internacional de Energia, tá? Onde que nós temos dados históricos de 2018. Tá? 2018 foi a produção, tá? Praticamente 26.600 terawatt-hora, tá? Distribuído aqui na coluna nós temos por fontes, tá? A gente pode ver que a parte de renováveis aqui tem uma contribuição, tá? Importante, tá? Distribuída por essas fontes aqui. E que nós temos previsão nesse cenário, tá, que a Agência Internacional de Energia projeta para os próximos anos, de 5 em 5 anos, 2025, 2030, 2035 e 2040, tem um cenário da política declarada, as coisas vão acontecer como estão acontecendo, sem considerar a adoção de políticas de incentivo, ou seja, em particular as associadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável, mas ela também põe aqui um cenário, tá, para 2030 e 2040, considerando a adoção de políticas associadas com o desenvolvimento sustentável. Então, para ter um cenário, vamos fixar uma métrica 2040, certo? 2040 nós estamos falando daqui 20 anos, um pouco menos de 20 anos praticamente, então nós temos um cenário de produção de eletricidade para atender a demanda de torno de 41.000 terawatt-hora e um cenário de desenvolvimento sustentável da ordem de 38.000 terawatt-hora. Tá? Sendo que boa parte, tá, dessa energia será proveniente de fontes renováveis. Tá? Aqui nós temos em terawatt-hora, fica mais fácil a gente fazer um pouco a distribuição em participação de cada uma dessas fontes. Tá? Aqui a gente tem uma distribuição, tá? Onde que tem, nessa parte à esquerda, nós temos a política declarada, tá? E aqui o desenvolvimento sustentável. A gente pode ver que as barras marcadas em laranja e vermelho são eletricidade proveniente de energia eólica e solar fotovoltaica. Então, fixar um pouco nessas duas, tá? A gente tem que fixar nesses cenários que elas vêm aumentando sua participação na produção global de eletricidade. Se a gente tomar aqui os valores históricos de 2018, que é fato, o que ocorreu, e o que está previsto ocorrer dentro do cenário declarado e o que está para ocorrer dentro da adoção, num cenário de adoção de as políticas associadas com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, se a gente pegar aqui e distribuir em porcentagem, fica mais fácil para ter um cenário global, tá? Na política declarada, se a gente pegar solar e eólica, que são essas duas em verde aqui, tá? Nós temos que, em 2040, tá, 24% de toda a eletricidade global produzida será proveniente de energia solar e eólica, solar fotovoltaica e eólica. E no cenário já mais que se espera que, de certa forma,
por várias razões, que não cabe aqui nesse fórum estar falando, tá? Mas que se espera que a sociedade adote políticas e regulamentações que a gente esteja mais no cenário esse de desenvolvimento sustentável, e a previsão seria de 30% da participação, né, na produção global de eletricidade proveniente de energia eólica e solar fotovoltaica. Sim, mas vem cá, nós estamos falando de um cenário de armazenamento, tá? Porque está falando de solar e eólica. Olha, se esses cenários, mesmo na política declarada ou no desenvolvimento sustentável, é isso que vai ocorrer, é inexorável, tá? A introdução de armazenamento no setor elétrico. Então, se esse cenário, a gente vê o armazenamento no cenário do setor elétrico, a gente tem que ver como vai ser esse setor, qual a participação, de que fontes. Então, é muito importante a gente ter claro, tá, essa participação prevista dessas duas fontes, que a gente pode dizer, tem vários nomes, fontes intermitentes ou não despacháveis, mas esse nível de penetração vai exigir, né, a introdução expressiva de armazenamento no sistema elétrico, né? Veja bem, aqui nós temos uma representação, tá, onde que nós temos a introdução da geração eólica e fotovoltaica. Na medida do possível, o que se busca com isso, tá, é ter um sistema onde que você tenha, certo, um equilíbrio entre a geração e o consumo, de forma que o sistema fique estável, tá? Na medida em que você tem uma maior penetração desses sistemas, tá? Se você tem menos geração e não tem flexibilidade ou reserva operativa, o armazenamento entra no sistema elétrico para compensar, né, as faltas que tu tem, né, e dando flexibilidade ao sistema. Também pode acontecer uma situação contrária, né? Digamos, eu posso ter uma situação onde que você tem, né, mais geração eólica e fotovoltaica não despachável, ou você desperdiça ela, mas você tendo armazenamento no meu sistema elétrico, você tem como armazená-la para um uso, né, posterior, tá? Então, dentro do cenário que a gente vê, né, no setor elétrico, introdução mais expressiva de energia eólica e solar fotovoltaica, o que nós temos que fazer com o sistema? Independente de introduzir o armazenamento, né, se o cenário é a participação expressiva dessas duas fontes, a gente vai ver, bom, qual é a flexibilidade que eu tenho no sistema de potência atual. Se eu faço uma linha, né, onde que eu estou a minha geração, que é o meu produto, que é a energia, e vai escoar pelas linhas de transmissão, distribuição, até chegar à demanda, então nesse eixo do X aqui, eu tenho a flexibilidade que eu tenho no sistema, certo? Eu tenho maior flexibilidade próximo da minha unidade de geração, e à medida em que eu adote o armazenamento no meu sistema elétrico, seja entre geração, transmissão, distribuição e, inclusive, na geração distribuída com armazenamento, eu posso, de forma assim, coloquial, mostrar o que poderia acontecer, eu incremento a flexibilidade de um futuro sistema de potência, tá? Tendo aqui melhorado bastante, e também, pelo fato de introduzir armazenamento na geração distribuída, eu incremento a flexibilidade na ponta do meu sistema. E aí vários, né, benefícios que o armazenamento traz, né, ou os serviços que me dá o armazenamento ao setor elétrico, ao sistema elétrico como um todo, que certamente, né, será objeto de bastante discussão nas 10 sessões que ocorrerão durante esses 2 dias, né, que teremos aí no Fórum Brasil Storage. Continuando um pouco, então, o que representa, tá, essa introdução ou participação dessas fontes não despacháveis e qual é a associação dela com a necessidade do armazenamento. Aqui nós temos, tá, também, aqui não estamos mais com a energia, a gente viu antes a participação em energia, que nós estamos vendo a potência, nesse eixo nós temos a capacidade ou potência de cada uma das fontes, tá? Se a gente tomar aqui como referência 2019, né, o fotovoltaico nós tínhamos da ordem de 600 gigas, tá? E devemos chegar um pouquinho mais
de 3.000 gigas na política declarada em 2040. Já se a gente passar na projeção de desenvolvimento sustentável, esse número é maior, tá? Eólica também maior, mas onde está o armazenamento, certo? Na projeção da política declarada, a gente chega aqui nessa linha em azul, que é o nosso armazenamento em baterias, tá? Independente da tecnologia, que certamente também será discutida, as tecnologias que estão mais competitivas para introduzir ao longo das sessões desses 2 dias, tá? Mas nós temos aqui, no política declarada em 2040, uma perspectiva de ter da ordem de 330 GB de capacidade, tá? E se nós vamos para a projeção de política de desenvolvimento sustentável, nós vamos ter em torno de 550 GB de capacidade, teremos de ter essa capacidade em armazenamento para dotar o sistema de flexibilidade. É claro que essa proporção, tá, vai depender muito da característica de cada um dos sistemas, tá? Por exemplo, o sistema na Índia, né, prevê para 2040, se seguir como é que está, são 120 gigawatts de capacidade só em armazenamento, e na União Europeia 35 gigawatts de capacidade, tá? Isso a gente pode ver melhor aqui, tá? Onde que tem o custo de capital, certamente também será discutido ao longo das sessões, tá? Isso é um custo de capital associado com o armazenamento, tá? Os quilowatt-hora, dólares de 2018, tá? Evidente que o que está se instalando, alguns sistemas é um pouco mais com isso, que tem a infraestrutura de rede, tá? Mas a previsão, né? Sair dos $400 por quilowatt-hora e chegar em 2040 a algo próximo a $200 por quilowatt-hora, tá? Esses números aí estão se referindo à tecnologia de bateria de lítio, certamente haverá, né, discussões, né, aí que tem sessões de novas tecnologias, baterias avançadas, e vão mostrar um pouco, né, o estado atual que está isso. Mas vamos tomar isso como referência, tá? E aqui nós temos, tá, o cenário para a política declarada, onde a gente chegaria nos 330 gigawatts de capacidade em armazenamento, e na política de desenvolvimento sustentável, 550 gigawatts. Tá? Tenha em conta que todo esse cenário refere-se a um regime de 4 horas, tá? Do sistema de armazenamento. Se a gente considerar somente as 4 horas, tá, que é a energia útil, nós estamos falando, mesmo na política declarada, nós teríamos que ter no sistema elétrico como um todo, da ordem de 1.320 gigawatt-hora, tá? E na política de desenvolvimento sustentável, um pouquinho mais de 2.000 gigawatt-hora. Isso é de energia útil, independente se é lítio ou seja outra forma, outra tecnologia de armazenamento. E se vocês pegarem esses números, chegamos isso entre 300 e 200 dólares o quilowatt-hora, né? Então, fazendo a escala dos gigawatt-horas, quilowatt-horas, vamos chegar em alguns bilhões de dólares de investimentos que serão necessários, né, ser investidos para dotar o sistema com flexibilidade. Se a gente for agora entrar, né, a gente viu o cenário, né, um cenário de introdução de fontes renováveis na matriz, por uma necessidade de limpar a nossa matriz, sobretudo por razões de mudanças climáticas, tá? E também por uma conscientização da sociedade, e por outro, né, que as energias renováveis, em particular a eólica e a fotovoltaica, são economicamente competitivas, e para realmente aquele cenário acontecer com essa participação que é desejável, teríamos que ter o armazenamento. Agora, isso para acontecer, tá, não depende só de uma situação econômica, né, depende muito como se vai ver esse sistema. Se a gente pegar o sistema elétrico, produtos e serviços, tá, isso há bastante discussão sobre isso, tá, inclusive a gente discute num projeto de P&D estratégico que nós estamos conduzindo aqui na USP, junto com o Grupo ISA, tá? O único produto que a gente tem no sistema elétrico é a energia. O produto que se tem é a energia. O demais são serviços. E, na minha opinião, e que a gente está em discussão nos projetos, no projeto de P&D que a gente conduz, né, do Estratégico 21,
O armazenamento, ele deve ser considerado um serviço, seja serviços ancilares, infraestrutura de transmissão, distribuição, serviços do consumidor na GD, certo? Essa questão tem que dissociar, certo? O armazenamento da geração, certo? Ele é um serviço, ele pega a energia que foi produzida por uma fonte independente, se é hidráulica, termoelétrica, eólica ou solar, e armazena ela para um uso posterior. Ele está oferecendo um serviço, não é energia nova no sistema. Isso é muito importante, sobretudo para a inserção de solar e eólica, para as possíveis regulamentações que podem surgir para adotar o sistema de flexibilidade, tá? E evitar exigir dessas fontes, tá? Que elas sejam, né, também ofertam uma flexibilidade que ela pode ser ofertada como flexibilidade para um novo agente que entra no sistema elétrico. Bom, desses serviços, tá, considerando, tomando da premissa que eu digo uma posição do meu ponto de vista e do que também a gente tem discutido em alguns projetos dos P&D estratégicos. Tá? Então, são os serviços que a gente tem, vários deles que podem ser citados aqui, seja serviços de energia, serviços ancilares, infraestrutura, seja transmissão, distribuição e também na parte de GD. Eu não vou tocar nenhum desses assuntos, mas são os serviços que eu posso ter com armazenamento. Então, insisto, armazenamento, né, oferece serviços e que me dão flexibilidade, né, para a operação do sistema, certo? Todos esses serviços, certamente, muitos desses serviços serão abordados nas sessões que teremos, em particular na sessão 10, tá? Na parte que vai ser tocada o armazenamento de energia em geração distribuída com fontes renováveis, será, né, abordado todos esses serviços aqui com bastante mais profundidade, tá? Então, vamos ver o seguinte, as contribuições, tá, para o setor elétrico são várias, considerando o serviço, né? Aqui nós estamos falando na escala de empresas, tá? Em grande escala, os serviços eu posso tanto para a operação do sistema, que me dá a parte de regulação, flexibilidade, partida em frio, tem a parte de adiamento de investimentos, tá? Troca de energia e adiamento de investimento, né? E de capacidade, coisas que economicamente me favorecem, tá? Eu tenho também a possibilidade de alívio e congestionamento de transmissão e distribuição, podendo em alguns pontos absorver mais fontes intermitentes não despacháveis, como eu comentei no início, solar e eólica, né, que está o próximo item, que é né, os geradores fotovoltaicos e eólicos, e no caso, né, em grande escala, né, os nossos sistemas isolados de grande porte, né, que a gente chama aqui de mini-redes, é a redução da dependência de geradores diesel. E se eu vou atrás do medidor, tá, que é mais na GD, né, eu tenho os serviços para os consumidores de eletricidade, que vão incrementar seu autoconsumo, redução de conta, pode ter redução de demanda e também ter energia de reserva. Para operação, eu tenho outros serviços que são adiamento de investimentos, né, regulação de frequência, e nas mini-redes, na área de distribuição, tá, eu tenho substituição também de diesel, reserva de energia, e também consigo fazer suavização das fontes renováveis variáveis. Tá? Então, claramente se vê, né, o armazenamento participando num cenário que a gente tem de introdução de renováveis no setor elétrico como um novo agente e sim oferecendo todos esses serviços. Tá? E oferecendo esses serviços, a gente, voltando uma slide que a gente já viu, né, na parte atrás do medidor, é muito importante considerar, né, aumento de flexibilidade que o armazenamento, né, em conjunto com a geração distribuída, pode oferecer para o sistema elétrico como um todo. Tá? Fora, né, a introdução do armazenamento em cada uma das etapas aqui, seja transmissão e distribuição. Tá? Então, indo, né, um pouco no que se viu, a gente viu um cenário de
que seria, né, ou que provavelmente se vai seguir o cenário de produção e consumo de eletricidade. A gente utilizou da Agência Internacional de Energia para 2040, tá? Que pode chegar a 41 mil terawatt-hora num cenário da política declarada e 38 mil terawatt-hora se for na política de desenvolvimento sustentável. Tá? E dentro desse cenário, tá, se vê que a energia eólica e fotovoltaica vai crescer, né, rapidamente a nível global, tá? E para esse crescimento, tá, esse crescimento ocorre por quê? Economicamente, tecnicamente, tanto a eólica e fotovoltaica estão maduras, competitivas, tá? Mas esse cenário, tá, ele vai exigir, o que a gente viu ali, a adoção de armazenamento. Independente se vamos adotar uma tecnologia ou outra, mas nós vamos ter que ter armazenamento para ter flexibilidade no sistema. Tá? E para esse armazenamento entrar, certo? Assim como a gente já viu em outras tecnologias que foram entrando no sistema elétrico, vai ter que ter uma regulamentação que considere e valorize adequadamente, tá, os serviços que eu posso ter com o armazenamento. Então, é muito importante, tá, mesmo que a gente está trabalhando na parte econômica, parte de viabilidade técnica, arranjos comerciais na introdução, né, a regulação vai ter que olhar com muita atenção, tá, como regulamentar isso e o armazenamento, né, proporcionar realmente, né, maior flexibilidade para a integração, né, do sistema, seja geração, distribuição e consumo. Então, a minha opinião e o que a gente tem discutido nos projetos que estão em andamento, tá, que o armazenamento de energia no sistema elétrico é um serviço e não um produto. Acho que tem que trabalhar com esse ponto de vista, né, o produto que a gente tem no sistema elétrico, na geração, é energia, e o armazenamento não é energia nova. Ele pega a energia que já foi produzida no sistema e a armazena para utilizar num outro período, ou absorver energia que está sendo produzida e eu não tenho como estocá-la, porque ela não é despachável. Então, é muito importante dissociar, né, o armazenamento da geração, e nas regulamentações que estão, né, em discussões, já tivemos tomadas de subsídios com muitas participações, um pouco ir nesse caminho. Bom, desejo a todos, né, ao longo desses 2 dias, né, que aproveitem bem, que vamos ter 10 sessões que vão aprofundar em detalhe todos os aspectos do armazenamento, seja tecnologias, seja a parte associada com a reciclagem, que também importa bastante, e espero que todos tenham, né, 2 dias que possam ser bem aproveitados, e com isso termino e agradeço a atenção de todos. Agradecemos ao professor Dr. Roberto Zilles, da USP, pela sua participação.